Bis continua econômica como sempre, com um tanque de 5 litros de capacidade que dá para você escolher o que você quer usar, gasolina ou etanol. E olha só, uma tomada para carregar o celular. A nova Bis está mais moderna e ainda mais parceira do que nunca. Você pode ter a nova Bis 125 com parcelinhas a partir de R$ 259,90. E você pode ter uma. Vem pra Moto Nanuque adquirir a sua, porque você merece o melhor. Você merece uma Honda. Na Coopermista Cooperativa de Nanuque, você encontra produtos agropecuários, rações em geral e ainda milho, farelos de milho, de soja e de trigo. Encontra também botas, calças, camisas e o sal mineral Coopersal para pronta entrega e muito mais. Coopermista, Rua Minas Novas 33, no centro de Nanuque. Telefone 33-3621-4780. Se você precisa de crédito financeiro, tá fácil resolver. É só dar um pulinho aqui na Dinheiro Fácil. A Dinheiro Fácil encontra para você a menor taxa e está há quase 20 anos no mercado. Por isso, você pode confiar. A Dinheiro Fácil traz uma grande novidade. Se você não recebe o 13º salário, tem amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, pode sim fazer o seu consignado. Não passe aperto, passe na Dinheiro Fácil. Na Praça Teófilo Otoni, 228, no centro, em frente à rodoviária. Bem-vindos mais um programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos aqui com a presença do Dr. Renato, professor Renato, que vai nos abrilhantar aqui com a tua presença, com a sua presença nesse programa. Então seja muito bem-vindo, retornando a casa, né? Exatamente, cara. É um prazer imenso. Cá entre nós, quem é o professor Renato, o doutor Renato? O senhor falar um pouquinho da sua história, que para mim também estou conhecendo o senhor. Né? É um prazer, realmente. Sou filho da terra, né? Nascido a 10 de outubro de 82, filho de Júlio Aurélio e Maria Pereira Aurélio, esposo da Valdineia, pai do Renato Filho, meu primogênito, do Danilo e do Tiago, né? Uma família que reside, né, sua maior parte aqui no município, e sou um amante, apaixonado pela educação, lema empunhado aí desde a infância, com a influência dos meus pais, né, trabalhadores, né, de nível básico, mas que não mediram esforço para me influenciar, permanecer nessa prática e trazer para o campo profissional. Nanuquense, no da Gema, né? Exato. E que bom que retornou para a região, né? A gente tem essa análise que as pessoas às vezes melhoram condições de vida acadêmica e outras coisas, né? Só que afastam do seu meio, vai para outros locais, né? É um problema, sendo que a nossa região, eu também sou Carlos Chaguense, sou de Carlos Chagas, morei um tempo, 12 anos no Espírito Santo. Foi de 2016, retornamos para Águas Formosas, aí hoje estamos há 1 ano e 6 meses em Nanuque. Estudei também um pouco e retornamos para nossa região, porque para abençoar a nossa terra, não tem jeito. De fato, cara. Inclusive, é nossa terra. Eu tive oportunidades, né, várias, de me mudar ainda quando solteiro para outras cidades, né, para a capital, Vitória ou Belo Horizonte. Sim. Mas preferi permanecer, né, utilizando os recursos desses grandes centros apenas para a formação. Como você diz, né? Fui lá buscar o mestrado na UFES, em Vitória, depois o doutorado do Cefet BH, mas sempre retornando para o seio familiar, né? Visando a uma vida mais tranquila aqui no interior, cuidando da família e convivendo com a comunidade. Isso, que bom. E trazendo também aquilo que o senhor buscou para melhorar a região, né? Que é nosso, nós precisamos lutar pela nossa região. E hoje o senhor representa o IFES, né? Qual a sua função lá? O que o senhor desempenha no IFES? Exato. Só retornando um pouquinho, iniciei na rede federal com o concurso em 2012, sendo empossado em 2013 no IFE Baiano, campus Itapetinga, né? Na Bahia, e em seguida consegui a transferência para Teixeira de Freitas, posteriormente a redistribuição para o Instituto Federal do Espírito Santo, campus Montanha, onde atuo como professor
né, da educação básica, ensino técnico e tecnológico e também no ensino superior. Curso de administração e agropecuária que nós temos naquele campus e também a pós-graduação em docência nos anos iniciais, língua portuguesa e matemática, na qual sou professor e também coordenador. Pertinho aqui, né? É vizinho nosso, né? Exato. Uma riqueza, tá mais perto da Núcleo, é quase como fosse um bairro, né? Da nossa cidade. Mas que bom saber que o senhor voltou, tá mais perto da gente aqui. E vamos falar um pouquinho sobre cultura, sobre a nossa região. O senhor também é escritor, né? Sim, tem alguns livros publicados aí, eu também gosto muito de estar lendo, né? Tenho ainda um sonho de escrever um livro, estou pretendendo aí para o futuro escrever um livro aí para a história nossa aí, até da minha igreja, que é a primeira igreja evangélica da cidade, das igrejas evangélicas, não nos esquecendo daqueles pioneiros, fundadores. Inclusive esse mês nós estamos comemorando 73 anos de primeira igreja batista em Nanuque, e de 80 a 81 anos de história dos batistas na cidade e região. Começaram em 42 para 43, e em 43 na Avenida Belo Horizonte, na casa do irmão Clemente, começou o trabalho batista. Em 1950 funda-se a primeira igreja batista. Então, assim, falando do meu meio, né? Um meio que eu vivo, um meio religioso. Então isso é muito importante, não só o meio evangélico, mas também católico, outras religiões, a história da cidade, porque se a gente não tratar, não se preocupar com isso, a nossa turma nova hoje vai chegar a um ponto daqui a alguns anos que vai perder. Se perder isso, para reconquistar é difícil, né? Vai estar reconquistando novamente esse espaço. E é importantíssimo a cultura da cidade, a história da cidade, os antigos. Inclusive até brinquei com a Jaque, eu tenho ideia de a gente futuramente fazer um programa aí, trazer um professor antigo da cidade, um enfermeiro antigo, um médico, né? E quem sabe se estiver vivo ainda, quem foi a primeira enfermeira, uns primeiros professores, né? Que atuaram. Isso é importante, né? Mas fala um pouquinho sobre os livros do senhor, os seus escritos, né? Certo. Também escreve poemas também. Exato. E vou iniciar, né, essa réplica com o Soneto para Nanuque, que foi escrito em 2017, em mais uma comemoração do aniversário da cidade. Diz assim: forjada ao redor da Pedra do Bueno, na raça dos nobres desbravadores, das três fronteiras recebeu as cores. Então surgiu um povo de orgulho pleno. Desce sedento, cortando a cidade, leito gentil, dá origem à vida, estação do encontro e da despedida, Rio Mucuri, nossa felicidade. Histórias da terra, a cultura, coroadas em nosso imaginário, dos índios Naknuk, a força e a bravura, cheiro e lembranças das nossas raízes. Na viagem do trem, agora lendário, sonham teus filhos serenos felizes. Então aqui, Thales, eu procurei resumir um pouco da história e da cultura do nosso município a partir de informações e do nosso imaginário, né? Como professor, ex-repórter, né, e apresentador também aqui na TV Três Fronteiras, tendo conhecido figuras ilustres do nosso município, como o Dr. Ivan Claré, né, saudoso, e outras pessoas também, ex-professores, vários, né, que nos constituíram e que muito contribuíram e contribuem para a formação cultural do nosso município. Você tocou num ponto muito importante, que é a influência da igreja, né, da religião. Eu creio também na importância de um projeto ecumênico, né, em que as igrejas católica, evangélica e todas as denominações, né, candomblecismo, né, respeitando todas elas, né, essas manifestações, todos eles possam valorizar e respeitar a cultura, as manifestações culturais. A gente estava conversando antes, né, no bate-papo, sobre os folguedos, né, por exemplo, Folia de Reis e outras manifestações que começam a ser invisibilizadas, muito por conta de não haver um processo hereditário, né, de passagem para os descendentes, né, para os mais jovens, dessa importância de manter a relação com o seu meio, né, com o espaço, para que a cultura possa se proliferar. Então é muito importante que nós, né, educadores, professores, repórteres, né, formadores de opinião, possamos valorizar, né, também em nossas igrejas, né, respeitar, né, incentivar com os limites, né, todos
guardando as proporções, né, e as regras, né, de cada entidade, de cada organização, a fim de que nós tenhamos, né, os espaços culturais e as manifestações culturais, imateriais ou não, né, o material e imaterial, para que seja preservada a nossa história. Né? A cultura também é fonte de saber, fonte de aprendizagem. Isso. Só falando agora, estou me recordando na infância, em Carlos Chagas, nós tínhamos aquelas quadrilhas, né, no mês de junho. O interessante é que era uma rua contra a outra. E era a competição acirrada. Eu mesmo já fui vice-campeão lá de Carlos Chaguense em quadrilha. Nós só perdemos certo, na dança. Nós só perdemos um detalhe, porque não era só a quadrilha, né? A dança tinha a ornamentação, todo aquele detalhe, né? Eu acho que nós perdemos por um detalhe na arrumação da entrada da festa na rua. E isso marcou minha infância. Até hoje eu lembro, recordo disso. Hoje você não vê mais isso. Difícil você estar vendo, né? Isso lá na minha ex-cidade, não sei aqui na Nanuque. Mas é importante repassar isso para os novos, né? Para a geração futura. Né? E o espaço, digamos assim, da igreja, ou religioso, é onde forma opiniões, forma pessoas, caráter, né? A igreja tem essa força, a igreja tem essa obrigação de ter um padrão de moral, de conduta, de ensinamento, e lá dentro desse cerne, desses ensinamentos, temos que respeitar o que o outro acredita. Se eu não penso dessa forma, não acredito dessa forma, mas tenho que respeitar. É interessante que um dos nobres batistas, Thomas Wells, em 1612, na questão dos separatistas da igreja anglicana, onde há uma teoria que surgiu os batistas saindo da igreja anglicana, porque saiu com o rei Henrique VIII, em 1509, queria casar de novo. O Papa Clemente, não pode casar não, meu filho, que negócio é esse? Aí ele rompeu com a igreja católica, casou de novo com Ana Bolena, e nasce a igreja anglicana, por causa desse rei que queria casar muitas vezes. Interesse pessoal. Pessoal. Aí lá na frente, lá em 1600 e pouco, surge o puritanismo, que queria uma espécie de uma reforma, né, na igreja anglicana, e os separatistas que não concordavam mais. Aí com isso, Thomas Wells, em 1612, um dos primeiros documentos que falam sobre a liberdade religiosa vem desse batista, né, Thomas Wells, e respeitar os outros, respeitar o que o outro acredita. E isso é importante. Nós temos que estar pensando nisso para a geração futura. E é mais uma cidade que é rica em cultura, né? Exatamente. Tantas coisas tem. O Papa João Paulo II, né, no famoso documento da igreja, em que ele vai falar sobre a fé e a razão, nos traz nesse documento uma tônica, né, da importância de conviver com esses dois elementos que nos constituem, né? Eu, como católico, busco conviver muito bem com esses elementos, apesar de toda a trajetória, né, no campo da ciência, da linguagem, no meu caso, né, como professor e pesquisador em linguística, língua portuguesa, não deixo de lado a minha fé, né, para ensinar os filhos, né, a família. E nós sabemos também que a igreja, né, a nossa igreja católica, é assumidamente santa e pecadora. Ou seja, assumimos né, que é impossível, né, para qualquer um de nós mortais, né, não cometer, né, erros, né, pecados dentro dos limites, e buscando sempre uma renovação, uma transformação. Então, com base nesse documento, né, e nessas acepções fé e razão, eu creio que é possível sim, né, buscar manter um equilíbrio, respeitando os outros e respeitando especialmente o tema que nós estamos abordando hoje, que é a cultura. Também me lembro na infância, arrumando as ruas lá no bairro Vila Esperança, onde permaneço, né, cortando as bandeirolas, em seguida as quadrilhas, as fogueiras, fogueiras, né, o bombril para imitar lá para tentar se aproximar de alguns fogos, né, que enfeitam e que trazem muita alegria para as crianças. Posteriormente, já na adolescência e juventude, com a quadrilha também, organizada pelo grupo de jovens, o saudoso GEI, Jovens Esperança da Igreja, católico também, sob coordenação do querido Fabiano, que hoje é policial militar, né, muito bem empenhado em suas funções, que muito nos ensinou, assim como vários outros colegas e grandes amigos daquele grupo de jovens. Então acho que é isso, a gente tem que valorizar, pensar, e a cultura envolve também políticas públicas, né? Sim. Então há que se pensar. Então, nós temos um plano aí pessoal,
comunitário, se a gente for pensar no conceito de cultura, né, sociológico, a Sim. primeira acepção que aparece no dicionário, o conjunto de manifestações, né, de um povo, né, de um grupo social. Então nós temos a cultura local, estadual, regional, nacional, e temos também a influência da globalização. Então, com o passar dos anos, aí, a tecnologia, que se expressa hoje talvez da melhor forma no smartphone, né, que está Sim. à nossa mão, o mundo praticamente à nossa mão. Então nós temos o lazer, temos o trabalho, a comunicação, né, livros, né, as publicações no smartphone. Hoje nós com temos acesso à acesso internet. às manifestações culturais de todo mundo com um clique. Exatamente. Aí eu fico imaginando, aí deveríamos, se nós temos esse globo de informações, deveríamos melhorar algumas áreas, principalmente na cultura, só que estamos piorando, né? Paradoxo. É um paradoxo, né? Agora eu tenho mais informações, né? Diz alguns autores que eu leio, que hoje uma criança de 6 a 7, 8 anos, salvo engano, tem 2 vezes mais blocos de informações do que o imperador romano tinha na época, por causa das informações. E as coisas, em vez de melhorar, regride um pouco, né? É um paradoxo, né? Exatamente. A gente acabou de trabalhar na pós-graduação com um importante autor espanhol, Fernando Hernandes. Ele vai falar sobre a importância da informação, que ainda não é conhecimento. Então nós temos que superar essa fase. A informação está aqui, está no livro, está no jornal, está no celular, na internet. E o desafio é selecionar informações para transformá-las Sim. em conhecimento efetivo. É muita informação, mas não traz o conhecimento devido, né? De fato, Interessante. por conta da diversidade de elementos, né? Se abre o celular hoje, são quantos aplicativos? 20, 30? Sim. Quantos grupos, né, de WhatsApp? A Qual gente é o se interesse? perde, né? Se perde tantos grupos. Exatamente. Essa difusão de informações pode ser um dos fatores que nos faz perder de vista, né, o nosso ideal. E aqui pensando na cultura. Isso. Que bom, estamos chegando ao final do primeiro bloco. Passou voando. Verdade. E no segundo bloco vamos entrar nesse tema interessante sobre essa questão da informação, celular, que é a área do senhor, que o senhor tem domínio sobre isso, para orientar os que estão nos assistindo sobre a situação, até, digamos assim, do mau uso, né, das informações que nós temos no celular. Em breve retornaremos com mais um bloco do programa Cá Entre Nós. Continua econômica como sempre, com um tanque de 5 litros de capacidade que dá para você escolher o que você quer usar, gasolina ou etanol. E olha só, uma tomada para carregar o celular. A nova Biz está mais moderna e ainda mais parceira do que nunca. Você pode ter a nova Biz 125 com parcelinhas a partir de R$ 259,90. E você pode ter uma. Vem pra Moto Nanuque adquirir a sua, porque você merece o melhor. Você merece uma Honda. Na Coopermista Cooperativa de Nanuque, você encontra produtos agropecuários, rações em geral e ainda milho, farelos de milho, de soja e de trigo. Encontra também botas, calças, camisas e o sal mineral Coopersal para pronta entrega e muito mais. Coopermista, Rua Minas Novas 33, no centro de Nanuque. Telefone 33-3621 4780. Se você precisa de crédito financeiro, tá fácil resolver. É só dar um pulinho aqui na Dinheiro Fácil. A Dinheiro Fácil encontra para você a menor taxa e está há quase 20 anos no mercado. Por isso, você pode confiar. A Dinheiro Fácil traz uma grande novidade. Se você não recebe o 13º salário, tem amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, pode sim fazer o seu consignado. Não passe aperto, passe na Dinheiro Fácil. Na Praça Teoflotone 228, no centro, em frente à rodoviária.
Retornamos mais um bloco do nosso programa Cá Entre Nós. Estamos aqui com o nosso saudoso professor Renato, doutor Renato. Vai nos falar também aqui um pouquinho sobre suas publicações, que estou vendo aqui, tem algumas aqui em cima da mesa, né? Então fique à vontade para falar sobre as suas publicações. Ok, meu amigo pastor e doutor Thales. Essas publicações são a origem da trajetória acadêmico-profissional, né, que se inicia com o curso de letras. Cheguei a iniciar e fiz um ano na FENORD, em Teófilo Otoni, em seguida um outro vestibular, e fui aprovado para a Universidade do Estado da Bahia, em Teixeira de Freitas, Campus 10, onde me formei em 2007, após 5 anos, enfrentando algumas greves, né, mas com muita alegria. Viagem diária, né, que hoje nós temos diferente, né, com os recursos digitais, educação à distância. Hoje está fácil, né? Está bem mais fácil, né? Pra galera aí. Alguns ainda reclamam. Reclamam. Mas enfim, finalizei com uma monografia voltada para variação e preconceito linguístico, orientada pela querida professora Josineia Amparo Cristal. Em seguida fiz a especialização em leitura e produção textual, né, língua portuguesa, com um artigo, né, de conclusão de curso intitulado Socio-interativismo, né, na produção de texto, na relação, né, professor-aluno no processo de leitura. Depois fiz também a graduação em gestão de recursos humanos pela FANAM, depois complementação pedagógica, né, no curso de licenciatura em pedagogia, posteriormente o mestrado em estudos linguísticos na UFES, a Federal do Espírito Santo, falando sobre os falares da Bahia e do Espírito Santo, implicações sobre os aspectos dialetológicos. Por fim, o doutorado no Cefet-MG, Centro Federal de Educação Tecnológica, né, Campus 1 em Belo Horizonte, falando sobre a educação híbrida, né, especificamente no IFES, né, no Instituto Federal do Espírito Santo, e trabalhando sobre um ambiente virtual de aprendizagem como recurso, né, para a produção, né, da relação professor-aluno, do ensino e aprendizagem de língua portuguesa. E aí, nessa trajetória nós temos, eu acho que aos 40 anos, mais de 40 talvez publicações, entre resumos, artigos completos, né, resumos expandidos, além de um livro organizado, a própria monografia, dissertação Sim. e a tese, que ainda não viraram livro, mas eu prometo trazer para o senhor em breve, né, para a gente trabalhar. Vai ser um prazer. E aqui nós temos, nesses livros, organizados por colegas da Universidade do Estado da Bahia, alguns capítulos, né, dentre os quais um é muito caro, porque ele parte da profissão, né, docente, mas também da relação estabelecida com a primeira atividade, né, exercida, que foi como repórter, né, e apresentador também aqui na TV Três Fronteiras. Então, linguagem como prática social, gêneros discursivos e dialogismo no trabalho com o jornal escolar. Sim. Então, sempre trabalhei com o jornal escolar em décadas anteriores, né, mas na forma impressa, como a última edição do informativo Campus Montanha, você pode dar uma olhadinha. Teixeira de Freitas, da mesma forma trabalhamos, né, sempre visando, como nos diz o grande linguista Luiz Carlos Travalha, dar um sentido à produção textual dos alunos. Sim. A fim de que não fiquemos somente no plano da gramática, que também é muito importante, né, buscar, e é função da escola trabalhar a norma padrão, o idioma nas suas modalidades cultas, né, de forma que o aluno tenha acesso aos diversos espaços sociais de prestígio, de privilégio. Aqui também Itapetinga, né, o primeiro campus, né, em que trabalhei, e também na Escola Pastor Paulo, onde iniciou todo o trabalho, né? Sim. Trabalhei naquela escola até entre 2007 e Escola 2013. Pastor Paulo Nobre? Sim. O pastor fundador da Primeira Igreja Batista em Nanuque. Olha aí, coincidência. Isso. Que ótimo. Inclusive, hoje eu estava fazendo um informativo para o culto de quinta-feira, próxima quinta-feira, né? Dia 22 de junho, nessa quinta-feira, 22 de junho. E aí estava lá lendo a ata de fundação de 73 anos atrás. Está lá o saudoso Paulo Nobre, pastor Paulo Nobre. Que bom. Que ótimo. E nós temos também, por último, o lançamento do livro organizado por mim
com artigos, né, trabalhos da minha autoria, com alguns colegas também pesquisadores, que é linguagem, educação à distância e tecnologias digitais. São outros filhos, né, filhos acadêmicos. E só um destaque nessa trajetória, a sorte talvez seja uma palavra importante, mas também pela busca, né, pelo empenho nessa trajetória desde a adolescência, de ter encontrado boas pessoas, pessoas que marcaram e que me ajudaram muito, né, nessa trajetória. Como quando eu trabalhei na copiadora Copylast, depois Copybet, com a minha saudosa Elizabeth Zandim, né? Em seguida, quem me indicou, né, para fazer um teste na TV Três Fronteiras, a queridíssima professora Marli Teles Ribeiro, né? E acabei trabalhando aqui por 3 ou 4 anos. E em seguida os professores todos do ensino médio, da graduação, da pós, né, com destaque aí para a querida orientadora do projeto de iniciação científica na UNEB, professora Célia Rosângela Dantas Doria, né, 2003, 2004, quando fui bolsista, né, do Estado. E, por fim, o professor Vicente Aguimar Parreiras, que foi meu orientador do doutorado, né? Peço perdão por não ter citado aí nomes de outras pessoas também. Tantos professores importantes, né? Exatamente. Na sua trajetória, na nossa trajetória acadêmica, né? Tanta gente boa, graças a Deus De por fato. isso. Né? Que aqui nos abençoa, o professor muito importante, né? De fato. E sobre a questão, a gente estava comentando nos bastidores, sobre essa comunicação, sobre até o celular, que é a situação de muita informação, mas trazendo pouco conhecimento. Só poderia dar uma palavra para a gente sobre isso, né? Hoje nós temos uma quantidade expressiva de informações via o celular. Com um clique você viaja o mundo todo, mas de fato trazer conhecimento, né, para melhorar a sua questão acadêmica, a sua vida cultural, em todos os sentidos, até a questão religiosa também. Eu até recomendo as minhas ovelhas, ao público que eu trabalho, cuidado com muita informação. Às vezes, mas foi fulano que disse, mas analisa esse TikTok da vida, news, né? Esses fake news também que aparecem, tanta coisa. Eu falei, a gente tem que pensar, tem que quer aprender de fato, quer obter o conhecimento. Se escutou aquilo na internet, busca um autor, busca a Bíblia, busca um livro de teologia, se aprofunde, mas a turma não quer, né? De fato. A turma quer só escutar aquilo e acha que está aprendendo. Se a gente for pensar na nossa adolescência, né, 20, 30 anos, não tínhamos o celular como recurso, né, para a pesquisa, para o trabalho, para o lazer. E hoje se proliferou, praticamente impossível que um adolescente, um jovem, não tenha acesso, né, ao smartphone. Então aí nós temos várias visões, né, várias leituras a se fazer sobre esse processo. Nós temos o Pierre Lewis, que é um importante filósofo, né, da educação, pesquisador, estudioso, que nos fala sobre o desenvolvimento da cybercultura, ligada ao desenvolvimento também da era digital, né, nessa pós-modernidade que vivemos a partir do final do século XX, início do século XXI, no qual estamos vivenciando, em que a união dessas tecnologias, né, num processo disruptivo, ou seja, de acesso, né, imediato a partir da internet, nos proporciona a capacidade de buscar e de obter informações a um clique, como você disse. Então isso vai trazer elementos importantes para conhecer e para pensar na sociedade no momento atual. Então ele nos dá vários conceitos que eu trago também na tese de doutorado, dentre os quais a inteligência coletiva, em que as pessoas vão se agrupando, né, por interesse na internet através de comunidades, né, sendo que o Facebook é representativo desse processo, né, os diversos, dezenas, milhares de grupos que as pessoas vão buscar determinado interesse. Então nós temos cada vez mais a influência da tecnologia, no smartphone, notebook, tablet, no computador, nas nossas vidas, mas há o desafio, como nos fala Fernando Hernandes, de transformar essa informação em conhecimento. Então o desafio é a seleção, e é o desafio para todos nós, como pais, como professores, né, o senhor como pastor, também como profissionais, a tentar ensinar, né, esses jovens, essas gerações, a utilizar da melhor forma possível a ferramenta que está à nossa disposição. E me pergunta, Renato, você proíbe o uso de celular na sala de aula?
mesmo que proibisse, não faço isso, é muito difícil, né, que se obtenha êxito, né, numa prática apenas normativista e autoritária. O desafio é ensinar os alunos a utilizarem, né, para uma atividade didática, né, para uma finalidade específica em que ele possa, de fato, obter o conhecimento. Isso. Então, o X da questão seria identificar ou aprender como utilizar essas megas informações em conhecimento. Exatamente. Isso. É uma outra importante autora, pesquisadora, a Lúcia Santaella, vem nos falar sobre a sociedade do espetáculo, em que há o desejo de aparecer nas mídias sociais, de exibir. E ela própria fala muito sobre isso, né, nas suas próprias redes sociais, sempre com um caráter mais científico, didático, né, mas com a leveza necessária para aquele espaço, além das dezenas de publicações dessa autora. De maneira que, como nós vemos, né, no dia a dia, há esse desejo de aparecer, né, de se expor, né, em situações geralmente positivas, né, em situações de lazer, na festa, mostrando a roupa. Então, é uma questão, um fenômeno cultural, né, com o qual nós temos que lidar, né? E aí, no plano familiar, no plano profissional, né, como professor, com as ovelhas, né, na igreja, né, com as pessoas que se relacionam conosco, mas também é um desafio para as políticas públicas, né? Sim, para o Estado, também. com a formação, né, dos professores, né, com as próprias informações que são veiculadas no sentido de buscar um deslocamento, né, desse interesse exacerbado, né, pelo celular e pelas redes sociais, sem uma finalidade que não seja a formação. É claro que ninguém vai deixar de utilizar, né, a rede social para o lazer, para postar as fotos, né, em situações positivas, né, com os amigos, com a família. Mas o desafio é dosar, né, buscar esse equilíbrio, né, desligar na hora do estudo, desligar nos momentos pertinentes, né, e não se tornar um escravo dessas redes sociais. Isso trazendo para o meu campo, para a minha área, né? O senhor na área mais educacional, que atua ministrando aulas, eu ministrando cultos, né? E também aulas em escola bíblica, palestras, né? Sim. Essa dosagem, a gente fala, por mais que a gente orientou, gente, vamos desligar os celulares, né? Nesse período, pelo menos nesse período aí sempre tem alguém que deixa ligado, não tem jeito. Eu mesmo agora me disciplinei. Quando eu vou para o culto, geralmente nosso culto é rápido, 1 hora, 1h30, 1 hora, no máximo 1h30, quando tem alguma programação especial. Eu não levo mais para a igreja, porque como pastor eu sou acionado 24 horas. Então, se for, entre aspas, uma notícia ruim que eu vou ter que atuar, ajudar, vai chegar do mesmo jeito. Sim. Aí, porque às vezes eu ia para o culto com o celular e as mensagens chegando, e tem gente que não respeita aquele horário que está ali na celebração. Então, já tem mais de 2 anos que eu faço isso, graças a Deus consegui fazer essa dosagem, fica lá em casa, depois terminou o culto, eu chego rapidinho, dou uma olhadinha, tiver alguma coisa, resolvo logo, mas não levo mais para a celebração. E entendo que algumas pessoas vão e eu peço para desligar, outros ficam, outros também precisam, né? Porque você transmite culto, você divulga o que está fazendo na igreja, mas esse é o X da questão, como o senhor disse, tem que saber dosar, né? Esse uso. E é uma ferramenta extraordinária. Exatamente. Você disse, como utilizar para as próximas décadas, né? Como educar o nosso povo para estar usando. E muitos usam de forma, né, desorganizada, e não tem jeito. Esse é o nosso desafio. Esse vai ser esse nosso desafio para os próximos anos, para todo o nosso público em geral, né? Mas que bom, professor. Eu creio que já estamos chegando já ao finalzinho, falta um minutinho para encerrar. Já foi muito rápido, mas espero tê-lo aqui conosco mais vezes, né? E fico feliz em estar conhecendo o senhor e saber que da cidade, buscou informação, buscou conhecimento e retornou, né, para a cidade para poder ajudar, para desenvolver. Eu creio assim, a cidade precisa de desenvolvimento econômico, né, com as empresas e tudo mais, sim, precisa. Mas acho que o maior desenvolvimento que nós precisamos é esse desenvolvimento de sabedoria cultural, respeito, de sociedade, né? Acho que isso é o maior. Que tendo isso, o desenvolvimento econômico vem,
Porque imaginamos, vai vir várias empresas para aqui, mas será que nós estamos preparados? Tem mão de obra qualificada? Tem gente com conhecimento, né? Um conhecimento sim. para atuar naquelas áreas que vão estar vindo esse grande desenvolvimento se vier no futuro. Então eu fico feliz de saber que o senhor está aqui. Não foi para um grande centro, né? Usar seu doutorado, poderia estar, né? Está usando seu doutorado em outros centros, né? Ganha até mais. Mas ama a cidade, que bom. Aí, como você disse sobre a importância da cultura, né? A centralidade desse aspecto. É importante a gente destacar alguns elementos que constituem, né? Que servem para a manutenção, né, da cultura em nosso município, a começar pelas escolas, né? Então, nas escolas, professores, a gente costuma dizer que é um multiprofissional, né, que assume aí diversas facetas, inclusive também como esse agente de cultura, né, na sua sala de aula, com os alunos, né, trabalhando com as suas disciplinas, diversos projetos, e nós podemos ver nas próprias redes sociais o resultado dessas ações. A Biblioteca Pública Municipal, bem muito importante que nós temos, né? A bibliotecária Jussara, né? Sempre trazendo projetos, né? Muito importantes, inclusive completou, se não me engano, 50 anos, não é? Recentemente, e vem exercendo esse papel cultural, além das instituições de ensino superior, como a UNEC, né? A antiga FANAM, então o campus da UNEC, que traz esse aspecto, né? Além da formação profissional com os cursos, projetos voltados à cultura. O polo da Universidade Aberta do Brasil, o AB, coordenado pelo professor Márcio, né, que está sempre desenvolvendo diversas ações a partir da parceria com outras instituições, como a UENG, né, a Universidade do Estado de Minas Gerais, Unimontes, Estadual de Montes Claros, e o IFNMG, que é o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Importante pensar, Thales, na necessidade de reativação de outros polos de cultura, como o antigo museu da cidade. Não tenho certeza se está no momento em funcionamento. O Museu do Vaqueiro, parece? Museu do Vaqueiro. Estava funcionando até que eu tive informações uns meses atrás, sim. Foi reaberto, né, pós-pandemia. Ótimo. Isso. Além disso, o mapeamento, né, de prédios, casas históricos, antigas, né, que possam e que contam a história do nosso município, né, dessa trajetória da ocupação e da própria colonização, né, a construção do nosso município. Então são elementos materiais, né, prédios, né, objetos, né, os próprios museus, e imateriais, que são as manifestações culturais, as festas, né, que estão no imaginário do povo. Isso. Infelizmente estamos chegando ao final. Temos que estar encerrando. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço. Volte sempre à casa, né? Retorne à casa que o senhor iniciou. E vamos aproveitar, quem sabe futuramente, um outro programa. Pensar nisso, a gente realizar um mapeamento das principais manifestações culturais da cidade. Se estão acontecendo, se não estão, quais que não estão. Cobrar isso, né? Para que volte, né? Independente aí de raça, credo, religião. Isso é importante para o futuro da nossa cidade. Mas muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. Eu que agradeço. E vamos estar, né, nos falando aí e não perder esse contato. Então, muito obrigado e até o próximo Cá Entre Nós.